vice-presidente do Grêmio vem soltando merda pela boca, mas é algo que a gente não tem que se preocupar, porque o que a gente tem que se preocupar mesmo é o que vai acontecer dentro de campo hoje às 19 horas na Fonte Nova. E aí, Rasta? Esse é o canal Barrudo, seja bem-vindo. Eu sou o Veloso, vou falar do Bahia, que tem um jogo muito importante hoje pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Grêmio e Bahia, Bahia e Grêmio, Arena Fonte Nova, 19 horas, e o Bahia está no olho do furacão, Rasta. Não basta os problemas que o Bahia já tem no elenco, ainda o adversário direto, Santos, já se livrou de brigar para não cair. O Grêmio atingiu os 45 pontos, venceu o Fortaleza que não se ajuda. O Fortaleza mais uma vez saiu do G4 e, pelo visto, vai ficar por aí mesmo. Mas não ajudou o Bahia, se prejudicou, e agora o Bahia que corre atrás do seu prejuízo. E vai ser um jogo conturbado, Rasta. O vice-presidente do Grêmio tá cagando pela boca aí o tempo inteiro. Falam da torcida do Bahia. Agora veja se a torcida do Bahia fica chamando o torcedor do adversário, o goleiro do adversário de macaco, tendo atitudes racistas. É inacreditável que ele queira comparar a torcida do Grêmio com a torcida do Bahia. Lógico que nós não somos igual a vocês, cara. É claro que eu não vou generalizar e dizer que toda a torcida do Grêmio é racista, mas o que a gente tem visto aí nos noticiários da televisão com uma certa frequência é torcedor do Grêmio cometendo racismo dentro do seu próprio estádio, prejudicando o seu time e prejudicando o futebol, que já é vergonhoso. Vergonhoso pela arbitragem que tem e vergonhoso pelo antiprofissionalismo de alguns profissionais, tipo Renato Gaúcho. Renato Gaúcho, que hoje é técnico do Flamengo, foi jogar contra o Grêmio e a gente viu o que foi que aconteceu. Favorecimento total ao seu time do coração, ou seja, falta de profissionalismo a gente vê no futebol brasileiro e vai continuar vendo. O Bahia não tem só como adversário o Grêmio nesse jogo. Tem toda uma atmosfera que vem contra. A gente já viu a comissão de arbitragem que provavelmente está intencionada a manter alguns times na Série A e outros que desçam, e isso com certeza é por ordem da CBF. Aí agora a gente está vendo profissionais do futebol como o técnico do Grêmio favorecendo o seu time do coração e consequentemente prejudicando o andamento honesto do campeonato. É ridículo esse torneio Eixo Sul-Sudeste. É ridículo esse campeonato de compadres, é ridículo esse campeonato brasileiro. Talvez seja um dos piores que eu já vi. Não supera aquele lá que eles rebaixaram a Portuguesa, implantando um jogador irregular para jogar de propósito para poder salvar os times lá do Rio de Janeiro, que acabou salvando o Fluminense e ainda o Flamengo. Enfim, Rasta, é esse campeonato que nós temos jogado, é esse campeonato que a gente está disputando desde 1959 e desde lá, com certeza, tem muita história ruim para ser contada nesse campeonato, mas a gente não pode abandoná-lo porque é o único que nós temos. Eu gostaria de participar de um campeonato mais honesto, mais verdadeiro, mais leal e com mais justiça. Infelizmente não temos. E o Bahia vai ter que se sujeitar a jogar esse campeonato e ainda torcer para conseguir ficar na Série A, porque tá difícil, Rasta. Como eu havia dito, o Santos já se livrou dessa briga pelo rebaixamento. Cabe aí o Bahia hoje fazer a sua parte. Estamos devendo a 2 jogos, contra o Sport e contra o Cuiabá. Não jogamos nada, não perdemos do Cuiabá porque a arbitragem interferiu negativamente. A vergonhosa arbitragem brasileira interferiu negativamente nesse jogo. Com certeza foi para compensar os erros que ele já tinha feito pelo Bahia em 3 jogos seguidos. Então eles tentaram dar uma compensada, o que é ridículo, porque o Bahia não precisa que ninguém compense nada. O Bahia precisa que os caras apitem direito. E hoje é mais um jogo onde a gente vai ter que se preocupar também com a arbitragem e muito mais ainda do que o que a gente se preocupou nos jogos anteriores, porque hoje o vice-presidente do Grêmio vem claramente aí cagando pela boca falando de arbitragem. Eu acho que quem tem mais motivos para falar de arbitragem é o Bahia e não o cagão do vice-presidente do Grêmio cagando pela boca o tempo inteiro. Então o Bahia tem que focar no futebol. Nós teremos desfalque muito importante na zaga.
O Luiz Otávio provavelmente não joga. O treino que o Bahia fez na Fonte Nova foi sem o Luiz Otávio, mas o Gustavo Henrique é um jogador que eu confio, é um jogador que não tem a mesma estatura do Luiz Otávio. O Luiz Otávio que vem sendo um cara gigante, literalmente gigante naquela zaga, vem botando para lenhar. E o German Conte, que pelo visto, se a gente botar no papel, a gente consegue hoje ver o Luiz Otávio um pouco superior ao German Conte. Nem sempre foi assim. O German Conte sempre teve numa posição muito melhor, mas tem dado uns dribles aí que prejudicou o Bahia, tem dado umas bragas que não pode acontecer com a zaga nesse momento, nessa reta final onde o Bahia precisa não errar. O Bahia precisa ser 100%. E não pode dar nenhum mole, principalmente o mole que deu lá contra o Sport. Mas o Gustavo Henrique, como eu havia falado, eu gosto do futebol dele, é um jogador seguro, é um jogador que vem jogando bem quando entra, e eu acho que no Bahia não vai ter tantas preocupações, só com a questão de bolas altas, porque ele não é tão alto quanto o Luiz Otávio, mas ele é seguro por baixo e vai dar uma tranquilidade sim na zaga. O que a gente vai precisar mesmo é que lá no meio do campo as coisas funcionem, porque a gente tem visto que não está funcionando, nem com o Mugni, nem com o senhor Danielzinho. São jogadores que a gente precisa do bom futebol, do bom momento deles para que as coisas fluam e não está fluindo. Então eu acho que o Guto Ferreira precisa repensar esse meio do campo e começar esse jogo com o Índio Ramírez. O Bahia precisa ser ofensivo nesse jogo. Não adianta o Bahia jogar contra o Grêmio dentro de casa defensivo, porque aí não vai ganhar o jogo. Se a gente ficar com medo de perder, a gente não vai ganhar nunca. Precisa ser propositivo, precisa ser um time que vai dar as rédeas do jogo, e o Índio Ramírez é esse cara que pode ajudar o Bahia no meio do campo. Se o Rossi tiver condições de jogo, eu acho que o Rossi deveria entrar de primeira também, porque o Raí vem dando uma caída também nessa reta final. Tem muitos jogadores que estão precisando se firmar nesse time, e o Raí, que estava firme, que estava ok, vem dando uma caída, e isso é preocupante. Na lateral esquerda nós não temos muito o que fazer. A gente vai depender de Matheus Bahia e do apoio do Juninho Capixaba, que quando joga mais avançado tem melhorado. Mas na frente o que nos importa é ter o Gilberto. E o Gilberto voltando para esse time, dessa vez não está mais pendurado, está mais livre, está descansado, estará no jogo, e a gente tem que acreditar que ele possa sim fazer a diferença, porque é um jogador diferenciado. Mas sozinho ele não vai fazer nada. Precisa de um meio do campo criativo, competente e sem falhas. Acho que o que vai definir essa partida será o que o Bahia vai apresentar em campo. O que o Bahia apresentar em campo é que a gente vai saber o que é que vai acontecer nessa partida. Se o Bahia apresentar um time frouxo, um time covarde, um time que não tem raça, com certeza não vai ganhar esse jogo. Se o Bahia apresentar um time com raça, com garra, a gente pode até não ganhar esse jogo, mas teremos muita chance de ganhar se a gente apresentar esse comportamento. Então cabe ao Guto Ferreira resgatar novamente essa confiança, essa raça, essa garra, e ter como parâmetro os dois últimos jogos. Mero espectador, não podemos ser assim. Não podemos nem cobrar que a torcida não tenha apoiado, porque a torcida apoia o tempo inteiro. Bahia já viu, não tem o que falar da torcida. A torcida apoia o tempo inteiro, e sim, as vaias no final, quando o Bahia não vai bem, são justas, e os jogadores têm que levantar a cabeça também diante dessas vaias e jogar o que precisa para vencer essa partida. É um jogo chave mais uma vez. O Bahia tem mais uma chance, a terceira chance seguida de sair da zona de rebaixamento. Isso porque o Juventude não venceu seu jogo no meio de semana, acabou empatando, tem ali ainda está na frente do Bahia, mas com um jogo a mais. Então se o Bahia vencer esse jogo, vai igualar o número de jogos e o número de pontos do Juventude, mas vai ter um triunfo a mais. Então o Bahia não pode desperdiçar uma terceira chance em Rasta. Agora, se desperdiçar, aí é jogar a toalha. É jogar a toalha, porque final do campeonato não temos mais o que fazer. Cadê a raça? Cadê a confiança? Cadê a competência? Se não jogar com isso, não adianta a gente ficar dando murro em ponta de faca. É jogar a toalha e adeus Série A. Espero que não aconteça. Bora Bahia, bora Barruts, Broso fui.